Mas voltemos ao caso de Cuba. Sem dúvida nenhuma, Cuba conseguiu aquilo que Churchill chamava uma distribuição equitativa da miséria. Churchill distinguia entre capitalismo e socialismo. Dizia ele, o capitalismo distribui injustamente a riqueza, o socialismo distribui equitativamente a pobreza. O que Cuba está fazendo é uma distribuição equitativa da pobreza. Fez uma obra social importante de saúde, de educação primária, mas Cuba, ao início do processo, era um dos países de mais elevada renda por habitante da América Latina, com terras fertilíssimas. Dependia pouquíssimo de importação de alimentos. Hoje, Cuba, após 25 anos de revolução, o que é Cuba? É um país totalmente dependente da monocultura do açúcar. Ainda representa 92% da produção agrícola. Cuba, com terras fertilíssimas, ao invés de ser exportador de alimentos, que é Cuba, gasta 25% da receita de suas exportações para importar alimentos. O Brasil, que não é um modelo de produtividade agrícola, gasta apenas 5% da sua renda de exportações para produzir alimentos, ou para importar alimentos, quero dizer. Lembro-me da Conferência de Punta del Este, de 1961, quando ouvi de Che Guevara afirmações do seguinte tipo: em 10 anos, Cuba será o maior produtor de aço da América Latina e o maior produtor de níquel. Senhores, não é uma coisa nem outra. É ainda uma melancólica monocultura. E um país que visivelmente se empobreceu. E um país que perdeu 10% da sua população. Imagine se fosse esse paraíso terrestre que nos indica o senador. Fugiriam os cubanos de canoa para Miami e para outras áreas do Caribe? Não, não fugiriam. Ficariam nesse paraíso terrestre, onde tem tudo. Educação, saneamento. Na realidade, Cuba não fez outra coisa senão distribuir equitativamente a pobreza. É o mérito, é o mérito. É melhor ter uma pobreza igualmente distribuída do que ter desigualmente distribuída. Mas é muito melhor ter também riqueza a distribuir. É isso que os países socialistas não têm assegurado. Contemplemos a agricultura. Marx disse de certa feita que a vida rural era uma cretinice, falou na cretinice da vida rural. Que crueldade. E houve uma vingança, a vingança dos camponeses. Praticamente nenhum país socialista conseguiu êxito na agricultura. A Rússia continua sendo, apesar de suas terras férteis e suas longas extensões aráveis, o maior importador de alimentos do mundo. Importa 20% do comércio mundial de alimentos. 46 milhões de toneladas de grãos. Os países da cortina de ferro que lograram melhorar as condições de vida rural e tornar a agricultura mais atraente foram precisamente aqueles que liberalizaram sua agricultura e que introduziram incentivos de mercado na agricultura. A Hungria é um caso, o outro caso é a China, que recentemente conseguiu um enorme surto de produção agrícola. Conseguiu resolver o seu crônico problema de fome. Como? Socializando e coletivizando mais a agricultura através das comunas? Ao contrário, abandonando as comunas e permitindo um grau razoável de privatização na agricultura. Privatização disfarçada sob o nome de aluguel de terras. É, na realidade, uma propriedade contrato de propriedade a longo prazo disfarçado sob a denominação de aluguel e com permissão para a venda de boa parte do produto nos mercados livres. Conseguiu conseguiu resolver o seu problema agrícola, mais do que o Brasil o tem conseguido. Consideremos o Vietnã, era um exportador líquido de alimentos, hoje um dos maiores importadores do mundo. Onde está o bem-estar social? Se uma civilização de base inteiramente agrária, muito pouco indústria, não consegue sequer alimentar sua população. E não adianta melhorar apenas alguns itens do pacote familiar, educação, saúde. Se fosse assim, nós não teríamos tido o espetáculo de vietnamitas afogando-se no Golfo de Tonkin, desesperadamente à procura de outras situações mais favoráveis em países capitalistas. O problema latino-americano
É triste. Trata-se de uma área bem dotada de recursos naturais, que infelizmente não conseguiu aproveitá-los em benefício do povo de forma satisfatória, senão em interregnos discretos. Por que isso? Fatores culturais, talvez. Sabemos que a herança portuguesa e espanhola não foi uma herança capitalista, muito mais uma herança mercantilista. Em segundo lugar, esses países não controlaram o crescimento da população, como fazem, aliás, os países da Cortina de Ferro, como está fazendo a Ásia. Terceiro, esses países se entregaram a sonhos socialistas e coletivizantes, fazendo com que o governo abandonasse suas funções mais básicas de correção da pobreza absoluta para se tornar um ineficiente investidor industrial. Este é o problema da América Latina: insuficiente capitalismo, não excessivo capitalismo. Ora, acabemos com esse romantismo de Cuba. Quem examina a estatística de produção agrícola de Cuba chega à conclusão que foi um grande desastre agrícola e não houve de maneira nenhuma a diversificação que se esperava. Não houve industrialização. Hoje ainda é total a dependência do açúcar importado. E, a rigor, a Cuba é um melancólico cliente da União Soviética, que ele tem que fornecer petróleo abaixo do custo e comprar açúcar acima do custo para manter o país flutuando. Triste, colossal, miserável dependência.